Qual é a diferença entre uma demonstração dos resultados por naturezas e uma demonstração dos resultados por funções? O objetivo deste vídeo é esclarecer esta mesma questão. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizá-lo. Muito obrigado. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na Certform, Escola de Formação Prática, desenvolvemos um amplo conjunto de cursos, fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho, que lhe vão dar um conjunto de conhecimentos, de ferramentas para que possa efetivamente enfrentar os desafios profissionais com a preparação adequada. Para conhecer a oferta formativa da Certform, pode consultar o site certform.pt, tem acesso ao calendário de formação, datas de início dos próximos cursos, e em e-learning e live streaming terá acesso a informações detalhadas sobre todos os percursos formativos. Na forma e-learning, através da plataforma e-learning da Certform, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir do momento em que faz a sua inscrição num curso e-learning, pode imediatamente iniciar o seu percurso e fazer o curso de acordo com o seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. Em live streaming, os cursos são em tempo real, ou seja, com sessões síncronas e, portanto, há uma data de início para estas formações live streaming. Quaisquer questões que queira colocar sobre os cursos de formação, poderá sempre fazê-lo através do geral@certform.pt ou dos nossos contactos que temos associados aqui no site da Certform, Escola de Formação Prática. Neste vídeo vou falar sobre a demonstração dos resultados por funções. Vamos ver qual é a diferença desta demonstração dos resultados em relação à demonstração dos resultados por naturezas. Ambas vão ter como objetivo chegar ao resultado líquido do período da empresa. E nas duas vamos ter acesso a determinados resultados contabilísticos. Na demonstração dos resultados por naturezas, os rendimentos e os gastos serão incorporados pelas suas naturezas, enquanto que na demonstração dos resultados por funções, os gastos vão ser incorporados em relação à função empresarial, seja a função produção, a função administração geral, a função distribuição, a função investigação e desenvolvimento, por exemplo, a função financeira. Vamos consultar um manual relativo a esta matéria sobre a demonstração dos resultados por funções. Conforme eu acabei de referir, a demonstração dos resultados por naturezas e a demonstração dos resultados por funções permitem calcular o resultado líquido do período, sendo que no primeiro documento é apurado por natureza de rendimentos e gastos, enquanto no segundo documento, ou seja, demonstração dos resultados por funções, é apurado por funções empresariais, nomeadamente produção, distribuição, administração geral, investigação e desenvolvimento e financeira. A demonstração dos resultados por naturezas é obrigatória para todas as entidades. Existem modelos específicos para o tipo de entidade. As grandes e médias entidades têm o modelo adequado a esse tipo de entidade. As pequenas entidades terão de adotar o modelo reduzido, as microentidades o modelo para microentidades e as entidades do setor não lucrativo terão o próprio modelo adequado. Já a demonstração dos resultados por funções, ela é uma opção e apenas as médias e grandes entidades
as pequenas entidades e as entidades do setor não lucrativo é que terão um modelo apropriado. As microentidades não têm qualquer tipo de modelo porque não apresentarão a demonstração dos resultados por funções. Isto de acordo, obviamente, com o sistema de normalização contabilística e os modelos que o sistema de normalização contabilística preconiza. Ora, eu agora vou consultar aqui na folha de cálculo uma demonstração dos resultados. Esta demonstração está vazia. Trata-se de uma demonstração dos resultados por naturezas. Esta que estamos a visualizar é a demonstração dos resultados por naturezas. Ou seja, os rendimentos e os gastos vão aparecer pela sua natureza, não estão afectos a funções empresariais, e vamos ter aqui um conjunto de resultados contabilísticos. O primeiro resultado é o EBITDA, que é um resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos. Depois, considerando as depreciações e as amortizações, deduzindo ao EBITDA, vamos ter o segundo nível de resultado contabilístico, que é o EBIT, que é o resultado operacional da empresa, antes dos gastos de financiamento e dos impostos. Depois vamos ter o resultado financeiro da empresa, ou seja, os juros obtidos menos os juros suportados, e, considerando esse valor sobre o EBITDA, vamos então formar o resultado antes de impostos. O resultado antes de impostos ou o resultado contabilístico final da empresa antes do imposto. Porque ao deduzirmos o imposto, o IRC, ao resultado antes de impostos, temos o resultado líquido do período. Então, a demonstração dos resultados por naturezas apresenta-me um resultado contabilístico, EBITDA, segundo resultado contabilístico, EBIT, terceiro resultado contabilístico, resultado antes de impostos, e o final, que é o resultado líquido do período. Já a demonstração dos resultados por funções tem uma apresentação diferente. Aqui, na demonstração dos resultados por funções, conforme se pode ver, os gastos eles são agrupados pelas 5 funções fundamentais da empresa. A função produção, onde temos o custo das vendas e dos serviços prestados. A função distribuição, onde temos afetos os gastos de distribuição. Os gastos administrativos, afetos à área, à função da administração geral da empresa. Os gastos de investigação e desenvolvimento, afetos à função investigação e desenvolvimento. E os gastos de financiamento líquidos, afetos à função financeira. Relativamente, por exemplo, aqui à investigação e desenvolvimento, isto depende do setor de atividade da empresa. Haverá empresas que têm, efetivamente, que manter estes gastos, uma vez que, por exemplo, não podem deixar produtos ficar obsoletos, uma vez que tal faria com que a empresa estivesse mesmo em risco. Há que apostar fortemente na renovação de produtos, na investigação e desenvolvimento. Novos produtos, porque produtos vão ficando obsoletos. Quer seja do ponto de vista tecnológico, por exemplo, estas empresas da área da tecnologia apostam fortemente em investigação e desenvolvimento e, portanto, esta área é uma área cujos gastos são sempre relevantes. Ora, por exemplo, na função financeira, onde temos os gastos de financiamento, aqui são os gastos de financiamento líquidos. Enquanto que na demonstração dos resultados por funções, temos os juros obtidos, por exemplo, de aplicações financeiras, de investimentos financeiros, e os juros suportados, por exemplo, dos empréstimos, do capital alheio, oneroso, empréstimo à banca, por exemplo, e desta diferença surgirá um resultado financeiro, normalmente é negativo, porque é perfeitamente comum
as empresas suportarem mais juros do que propriamente obtê-los. E este valor negativo, se for, obviamente, vai ser deduzido ao EBIT para formar o resultado antes de impostos. Mas na demonstração dos resultados por funções, os gastos de financiamento já aparecem líquidos. Ou seja, já se faz a diferença entre aquilo que seria os juros obtidos e que constam da conta 79 do Código de Contas e dos juros suportados que constam da conta 69 do Código de Contas, a diferença, e que no caso desta empresa é negativo, ou seja, ela suportou mais juros. Esta empresa tem um financiamento à banca, capital alheio, e o facto da empresa se ter endividado, obviamente durante o período, teve de suportar custos, gastos relacionados com os juros de financiamento. O primeiro grande resultado que a demonstração dos resultados por funções nos dá é o resultado bruto, que na demonstração dos resultados por naturezas não existe, ou seja, não é evidente aqui. Claro que nós podemos calculá-lo, mas não é um resultado que se expresse diretamente na demonstração dos resultados por naturezas. A demonstração dos resultados por funções, sim. A partir do volume de negócios da empresa, vendas e serviços prestados, subtrair o custo das vendas e dos serviços prestados, forma-se o resultado bruto, que quando é positivo é o lucro bruto da empresa. Esta empresa teve um lucro bruto de 16 milhões e 30 mil euros, porque o seu volume de negócios foi superior ao custo das respectivas vendas, ao custo das mercadorias e dos serviços prestados. Eventualmente, se a empresa fizer as duas coisas, foi amplamente superior em 16 milhões e 30 mil. E forma-se aqui o primeiro grande nível de resultados na demonstração dos resultados por funções, que tem que ser suficientemente robusto, como é o caso deste, para depois poder enfrentar o amplo conjunto de gastos afetos às funções da empresa que virá a partir daí. E, seguidamente, ao resultado bruto, que é o primeiro nível de resultado contabilístico na demonstração dos resultados por funções, depois temos aqui outros rendimentos de natureza muito residual, que no fundo é uma componente positiva, é para somar. Temos os gastos de distribuição afetos à função distribuição da empresa, os gastos administrativos afetos à administração geral. Aqui nestes gastos administrativos, as empresas, de acordo com a sua dimensão e de acordo com as suas características, esta estrutura poderá abranger mesmo subgrupos de funções apresentadas neste modelo normalizado. A título exemplificativo, esta função administração geral, nós podemos contemplar aqui subgrupos como, por exemplo, a segurança, a qualidade, os recursos humanos, o marketing. São subgrupos que poderão ser detalhados aqui neste componente de gastos administrativos para a função administração geral. Depois temos os gastos de investigação e desenvolvimento, tudo a subtrair, incluindo outros gastos residuais, e o resultado bruto, mais os outros rendimentos, menos todos os gastos afetos a estas funções, formam o EBIT, que é o resultado operacional da empresa, o resultado antes dos gastos de financiamento e do imposto. Este é o resultado onde nós temos efetivamente a noção das operações da empresa. E esta empresa teve um volume de negócios suficientemente robusto, como eu já disse, para suportar todo o conjunto de gastos da área operacional e assim conseguir um resultado operacional de 1.659.870. Depois temos os gastos de financiamento líquidos, que vão subtrair ao EBIT e vai-se formar o resultado antes de impostos. Posteriormente calcularemos o IRC. O IRC, uma vez calculado, subtrai ao resultado antes de impostos e temos o resultado líquido do período. Estes resultados, o EBIT,
o EBT, o resultado líquido, seriam também os mesmos que viriam aqui na demonstração dos resultados por naturezas. Só que na demonstração dos resultados por naturezas, os rendimentos e os gastos surgem pela sua natureza e não propriamente pelas funções empresariais, e aqui estão afetos aos setores, às funções, às áreas. Por exemplo, as depreciações e as amortizações, que são evidentes na demonstração dos resultados por naturezas. Temos ali os gastos de depreciação para ativos fixos tangíveis e de amortização para ativos intangíveis do período. Serão evidentes na demonstração dos resultados por naturezas. Na demonstração dos resultados por funções, eles foram afetos às respectivas áreas. Estarão lá contemplados nos gastos de distribuição, nos gastos administrativos, nos gastos de investigação e desenvolvimento, onde de uma forma, por exemplo, percentual, terão tido a sua cota-parte dentro deste conjunto de gastos. Estou a falar das depreciações e amortizações. Temos outro tipo de gastos evidentes na demonstração dos resultados por naturezas que foram afetos às áreas empresariais que a demonstração dos resultados por funções nos permite assim contemplar. Para vários analistas, esta demonstração ela tem uma importância muito forte e permite uma análise assim de gastos por funções empresariais e, por exemplo, quando se verifica uma diminuição das vendas, nós temos de ter um controlo sobre, por exemplo, os gastos de distribuição, os gastos administrativos, para não deixar que o EBIT possa diminuir muito, porque nós queremos manter estes resultados o mais elevados possível. Muito obrigado por ter assistido a esta videoaula e até à próxima.